Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. E bom dia, querido ouvinte, querido irmão em Cristo Jesus, querido amigo que está ligado aí na 87.9 FM, a Rádio Ipanema FM. Nós estamos aqui, eu sou o pastor José Dito, junto com o pastor Fernando, nós conduzimos a igreja, seminaristas Samuel, Tiago e Açoí, conduzimos esse lindo rebanho no caminho do céu. Estou aqui acompanhado do inoxidável seminarista Tiago, que vai dar o seu bom dia aí para a galera. Bom dia a todos, queridos ouvintes, é um prazer novamente estar aqui nesse programa que tem abençoado as nossas vidas e com certeza a vida de cada ouvinte que tem nos acompanhado aí durante a semana, né, seja ao vivo e seja na programação depois que nós disponibilizamos no Spotify. No Spotify, né, Tiago? Só procurar lá PIBcast no Spotify que você vai encontrar todos os programas que nós já gravamos. Glória a Deus, é uma informação importante. Exatamente. Né? Quero agradecer o Urias aqui, que está sempre nos abençoando. Nós estamos aguardando aqui o pastor Fernando, daqui a pouco nosso inoxidável amigo, não tão jovem assim mais, mas exatamente. Inoxidável, né? Chegando aí para nos abençoar. Queridos ouvintes, estamos aqui na nossa rádio Ipanema 87.9. Eu, pastor Fernando José da Silva Freitas. Como já disseram aqui, eu estava estacionando o carro aqui na porta e ouvi inoxidável e não tão jovem assim. Eu vou lembrar disso, pastor Dito. Eu vou lembrar disso. Eu lembrarei disso, Tiago. Eu lembrarei. O Senhor haverá de me dar oportunidade. Em nome de Jesus. Amo a vida dos irmãos. Vida longa, Que Deus os perdoe. Amados irmãos, é muito bom estarmos aqui na nossa rádio. Peço perdão pelos pequenos minutos de atraso. Mas eu quero começar indo direto ao assunto. Nós vamos continuar falando sobre arrependimento. Esse é um tema muito sensível. E quanto mais a gente conversa, né, pastor Dito? Né, Tiago? Mais a gente percebe que tem coisa para ser tratada. Na quarta-feira lá na igreja, Deus me deu um direcionamento muito, muito forte, com algumas revelações do Espírito Santo, não sobre a vida de pessoas, mas sobre a palavra, em relação ao arrependimento. Uma das coisas que disse é que precisamos nos arrepender do nosso passado, de vinculações emocionais, familiares, que às vezes impedem a obra do Espírito Santo hoje, na nossa vida e através da nossa vida. Muitas pessoas justificam o que são hoje, as inclinações que têm, através da sua história, por causa da sua história. Meu pai era assim, minha mãe era assim, é por isso que eu sou desse jeito. Há pessoas que pensam dessa forma. E eu quero conversar com você não necessariamente sobre isso, querido ouvinte, mas eu quero levar você a refletir sobre esse tipo de comportamento, como ele foi prevenido pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23, ele faz afirmações muito claras, muito poderosas, mas muito contundentes. Muito contundente. Essas afirmações, elas chamam a atenção dos seus apóstolos para o fato de que andar com ele, fazer milagre, ser alvo de milagre, não significava ter intimidade e muito menos ser salvo. Falaremos sobre isso. Pastor Dito, eu vou ler aqui o versículo 21 de Mateus capítulo 7 e depois eu quero pedir ao senhor que comente do ponto de vista do arrependimento. Me parece, pastor, Tiago, que o Espírito Santo de Deus aqui está tentando falar com a gente sobre a prevenção. É um texto que chama atenção para a prevenção. Olha, você está andando, você está fazendo, mas se você não prestar atenção, você vai pegar o caminho errado. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, pastor, o Senhor Jesus aqui chama os discípulos, chama os apóstolos, ele está falando com um grupo grande de pessoas, relativamente grande, mas ele tem a intenção
na minha opinião, na minha leitura desse texto e do seu contexto, é a conclusão do Sermão da Montanha. Ele tem uma intenção muito direta com os seus apóstolos. E eu vejo aqui, eu imagino Pedro, imagino Judas assistindo tudo aquilo, ouvindo tudo aquilo e percebendo, opa, se eu não tomar cuidado, eu corro o risco de negar, de trair, de fazer qualquer coisa que não esteja certa. E Jesus parece que está aqui tentando prevenir a atitude pecaminosa, induzindo a um comportamento de quebrantamento, de arrependimento. Seria isso, pastor? Exatamente, pastor. Ele está, como você disse muito bem, ele está concluindo o Sermão do Monte, onde ele já falou ali no capítulo 5 e no 6 sobre vários aspectos, né, da vida nesse reino que ele chama de reino dos céus. E aí ele diz, olha, vocês têm que tomar cuidado para não viver me chamando de Senhor, Senhor, assumir uma linguagem, né, evangélica, uma linguagem cristã, que não condiz. Hoje seria uma linguagem gospel, né? Que não condiz, não tem harmonia com a vida que vocês levam, né? Então eu acredito que hoje, mais do que nunca, isso é muito fácil, né? Você chamar Deus de Senhor, e o próprio Jesus vai dizer, o Senhor do texto, por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? É incoerente isso. Então, entendam que o reino dos céus, ele tem leis que precisam ser seguidas, que são diferentes das leis da terra, né? Das leis que governam os homens. E essas leis, resumindo, Jesus fala aqui, olha, quem entra nesse reino é aquele que faz a vontade do meu Pai que está lá nos céus. Então, para que Jesus seja Senhor de verdade da nossa vida, a gente tem que estar alinhado com a vontade dele, né? E ele é enfático aqui no restante do texto, dizendo que a gente pode até ser usado por esse rei dos céus. Então, pastor, né? É aí que entra uma reflexão e ao mesmo tempo uma dúvida. A pessoa é usada, mas será que ela está arrependida dos seus pecados? E se ela não está arrependida dos seus pecados, como é que ela está sendo usada? Porque Deus pode usar quem ele quiser, né, pastor? Ele usa quem ele quer. Quem ele quiser. Ele usou Balaão, e a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, né, um dia desse aí, e Balaão não errou uma profecia, acertou tudo. Balaão ouvia diretamente Deus falar com ele, o próprio Deus falava com ele. Balaão teve uma visão do próprio Cristo que viria, olha que coisa profunda. Coisa tremenda, né, pastor? Balaão viu o mundo espiritual, sobrenatural, ele viu anjo, ele viu um animal falar, e contudo a Balaão não foi aprovado pelo Senhor, pelo contrário, foi extremamente desaprovado. Era um baita profeta, né? Podemos até dizer assim, um profeta de mão cheia. O compromisso do Senhor é com a palavra dele. Ele disse, a minha palavra não voltará para mim vazia. O meio que Deus vai usar, ele é soberano, ele usa qualquer um. Agora, Paulo diz para Timóteo que a gente tem que procurar apresentar a Deus como obreiros aprovados, não como obreiros usados, né? A gente fica impactado às vezes, né? Não, fulano é muito usado por Deus, né? Mas será que Deus será que Deus está usando só ou está usando e aprovando? E aí, Thiago? Soltar essa bola. Não, mas isso é fundamental, né? Apesar de ser fundamental, ele é pouco explorado muitas das vezes, porque a gente fica impressionado, né, pelo uso, não pela aprovação. A eloquência, né? Exatamente, né? E nos dias hoje, com o acesso que a gente tem, inclusive, né, de recursos didáticos, de treinamento, enfim, né, de todo tipo de capacitação, por exemplo, você faz alguém aparentemente muito bem usado. Isso é fabricado hoje com muita tranquilidade, né? Não só hoje, naquele tempo tinha, né, pessoas assim, né, que tinham essa capacidade, que se afloravam muito, mas não eram aprovados pelo Senhor, né? E quando a gente preocupa muito com a questão do quanto o fulano é usado, o quanto ele é poderoso na sua palavra, etc, nós não, às vezes, observamos, né? E a própria pessoa também não observa, né? Deus está se agradando dessa... A sensação que eu tenho é que isso é tão perigoso. É extremamente perigoso. A pessoa se colocar para ser usada, fazer obras, desenvolver uma série de ações, chamar atenção para
para ações estratégicas, importantes, até relevantes, mas não ser aprovada. Ontem a gente estava conversando no Fora da Caixa e seguindo a linha de estudo, né, que a gente está fazendo, falamos sobre Lucas 12, né? E lá no comecinho do Lucas 12 vai falar, né, cuidado com o fermento, né, dos fariseus. O contexto anterior, que é o capítulo 11, né, vai falar daquelas pessoas que eram extremamente doutas da lei ali, religiosas, conhecedores, né? Que além de não usarem em si mesmo aquele conhecimento, cerceavam esse direito às outras pessoas. Então, assim, pessoas ali que falavam brilhantemente sobre a palavra do Senhor, né, com uma eloquência muito, muito bem, né, trabalhada, mas que tinha nenhuma aprovação do Senhor quanto aquilo que falava. E Jesus era categoricamente contra esse tipo de prática, de conduta, de vivência, né, e alertava aqueles que estavam à sua volta para que não tomasse essas pessoas como parâmetro de vida. Pelo contrário, era para ser exatamente o contrário, ao contrário daqueles parâmetros. Não adianta você ser um conhecedor da palavra se ela em si não faz nada na sua vida, não transforma a sua vida. Se ela não modifica, né? Exatamente. Aí é que tá, gente. Eu vou trazer aqui um tema, não é para a gente desviar o foco. Nosso foco é arrependimento. Mas eu tenho meditado muito sobre isso, sobre arrependimento, para poder pregar os sermões que tenho pregado. Domingo falarei sobre o amor que nos constrange e por isso nos arrependemos. Essa é a tônica do sermão de domingo à noite. Mas a minha pergunta, sabe qual é? E o leque, talvez o pequeno desvio que eu vou criar aqui na nossa conversa. Será que as pessoas hoje estão preocupadas? Quando eu falo pessoas, eu falo daqueles que estão nas igrejas, trabalhando. Será que essas pessoas estão preocupadas em se arrepender? Porque dá muito mais ibope, e eu vou usar uma expressão mais moderna, dá muito mais like. A pessoa está lá na frente, no altar, cantando, pregando, fazendo um trabalho missionário para lá e para cá, dá ibope. A questão da aprovação tem a ver com quem é o sujeito dentro de casa, com a esposa. A questão da aprovação tem a ver com quem ele é como filho. Subentende-se que foi provado, né, pastor? Aí é que tá, para ser aprovado, aí né? É que tá, pastor. A sensação que eu tenho, e essa é a questão que eu quero trazer aqui para vocês dois me ajudarem e levar os nossos ouvintes a pensar sobre isso. A dúvida que eu tenho e a pergunta que eu me faço é: será que vivemos hoje um evangelho em que as pessoas estão preocupadas em, antes de ser usadas, serem aprovadas? Porque há pouco critério para ver se a pessoa está aprovada ou não. Eu vou dar um exemplo simples. Alguns anos atrás, eu assistindo um vídeo no Instagram de Ministério de Música, eu vi lá um moço que, não lembro agora qual é a igreja, não vem ao caso também, ele, para que alguém entrasse no Ministério de Música, para que uma pessoa entre no Ministério de Música, que ele é o líder na igreja dele, ele marcava uma audição. Então, a cada 6 meses, quem quiser entrar no Ministério de Música da igreja, faça a sua inscrição, você vai passar por uma audição. Aí ele testava a afinação, uma série de detalhes. Até aí nada de errado. Tudo bem, você está pegando pessoas capacitadas para aquilo. Tecnicamente capacitado, sim, ele não queria pessoas que não fossem capacitadas ou pelo menos ensináveis. Sim, óbvio. E ele deixou isso claro: olha, isso aqui não é para envergonhar ninguém, mas você pode dizer que isso pro irmão ou para a irmã, que o negócio dele é trabalhar no Ministério Infantil, é trabalhar na introdução, exatamente, é ser diácono, mas não é música. Beleza. Só que com aquilo ele causou um grande desgaste para ele. E ao mesmo tempo não havia uma preocupação espiritual, havia uma preocupação meramente técnica. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? O caráter ficava em segundo plano, né? Não sei nem se estava em plano, segundo, terceiro. Seria um plus que a gente fala no currículo. É um diferencial se você tivesse no currículo. Exato. Vocês sabem que hoje, né, de um tempo para cá, eu, com uma pequena noção que a gente tem de psicologia, eu descobri, lendo alguns conteúdos, que algumas empresas, elas não estão mais preocupadas na capacidade técnica do funcionário.
de um tempo para cá, as empresas estão avaliando o funcionário pelo caráter que ele tem. Então eles vão na rede social, eles até conversam eventualmente com familiares, eles procuram ver quem é o sujeito na sua vida social e eles ali fazem um pente fino e depois se preocupam se o sujeito ou a sujeita, né, se a pessoa tem condição técnica. Porque de acordo com o caráter que a pessoa tenha, ela será ensinável. E aí um CEO de uma determinada empresa, num texto que li, ele disse: hoje nós preferimos trabalhar com quem não sabe nada e é ensinável, mas tem caráter, do que ter alguém que não tem caráter e é um expert no assunto. Esse cara será uma tragédia. Nós vivemos isso recentemente numa das igrejas que a gente cuida, né, pastor? Trouxemos um obreiro que não tinha caráter. Interessante que é um princípio bíblico, né? Milenar, né? E aí, pastor, fui longe demais? Abri muito aqui o leque para discussão? A ciência está descobrindo aí que a Bíblia já dizia muito. Já está falando há muito tempo. Deus sempre valorizou caráter e esse aspecto ensinável, né? Por isso nós somos chamados de discípulos, né? Aqueles que estão subordinados aí ao ensino do mestre. Mas, pastor, você falou sobre o caráter, né? Que é principal. O texto que você sugeriu para a gente aí, ele vai desenrolando e diz que essas pessoas profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitos milagres. Eu queria destacar esses muitos milagres, não foram poucos milagres, não. Isso traz a ideia de que foi durante um tempo. Durante um tempo Relativamente longo. Durou, quem sabe, a vida toda, né? Perfeito. E no secreto, no particular, enquanto essas pessoas estavam sendo provadas pelo Senhor, né, longe do palco, do holofote, da multidão, dos aplausos, dos elogios, até da idolatria, né? Porque tem gente que idolatra esse tipo de gente, né? Não, fulano acerta até o CPF da pessoa. É um profeta, né? Fulano dá uma ordem e o demônio bate em retirada. Esse é que tem poder, que tem autoridade. Que era Jesus que fazia isso. E fulano fala e faz mesmo, e cura e acontece, né? Só que enquanto eles estavam sendo testados no secreto pelo Rei dos Céus, né, que diz que é quem vai fazer essa triagem de quem entra lá e quem não entra, a Bíblia diz... Aí a coisa, né, a sopa azeda. A Bíblia diz que eles estavam praticando a iniquidade. E aí que é sério, né? Eu estou com o grego aqui, a Bíblia Strong, ela diz que iniquidade aqui nesse contexto é tratar com desdém as coisas de Deus. Então o cara lá foi todo seu desempenho lá, sua performance em público, mas lá no secreto ele desdenhou da lei de Deus. Não é só isso, pastor, tem muito a ver também com arrogância. É quando a pessoa faz para Deus, todo mundo acha que é para Deus, mas Deus percebe que ela está se projetando. Exatamente. É uma ação que eu diria eleitoreira. É uma ação de autopropaganda, né? Eu acho muito legal, né, na fala do pastor Dito e na sua pergunta que você fez anteriormente, que quando você vai para o texto, o mesmo texto de Lucas, né, parte de uma pergunta de uma pessoa para Jesus sobre essa narrativa, né, do texto aqui. Lá em Lucas, por exemplo, né, diz que Jesus encontrou, Lucas 13, a partir do versículo 22, né, aqui na nossa Bíblia, né, pelo menos na minha também, acho que vocês são igual a minha, né, na questão de formatação, a porta estreita, que é texto muito conhecido, mas está dentro do mesmo contexto, e ali fala, né, uma pessoa perguntou a Jesus, né, Senhor, são poucos os que serão salvos? Pega naquilo que o pastor Dito está falando, a gente está trabalhando aqui torta é direito, a gente não dorme nem um dia sequer, fazendo a tua obra, né? Estamos trabalhando para o senhor, e aí, como é que fica? E você sabe que essa pergunta, ela não é assim aleatória, é aquele senso de que, pô, eu tô sendo um ativista, eu tô trabalhando, mas eu não tenho certeza se tá fazendo do jeito certo. E aí começa a apertar o calo aqui, deixa eu perguntar. E o Senhor responde aqui nesse texto, né, de Lucas, eu acho muito interessante. Esforce-te
para entrar pela porta estreita. É realmente, né, o arrependimento é a busca constante pela mudança que nos habilita. Não é a busca pela o que fazer. A gente inverte muito o papel. Você falou agora na sua pergunta, pastor, né? Será que as igrejas, né? Será que nós temos focado muito no trabalho, naquela ação, né? Igual o pastor Dito acabou de falar muito bem aqui, talvez a vida inteira fazendo algo, mas falado pouco sobre a condição prévia, que é o arrependimento, né? E eu gosto muito lá de Isaías, né? Quando você vai ler Isaías 6 ali, a partir do versículo 1 ali, antes de Deus ou enviar ou comissionar, né, ele espera uma resposta de Isaías. Isaías fica perplexo ali com a grandeza de Deus, pela visão que ele tem. Ele fala: eu sou um pecador, não tenho condições, vivo no meio de pessoas pecaminosas, e eu sou talvez o pior deles aqui, parafraseando Paulo, né? E aí, quando, né, o anjo toca ali, aí que ele começa a ser habilitado a fazer o que iria fazer. Eu ouvi recentemente o pastor Luciano Subirá. Tudo que você tiver acesso deste pastor, ouça e leia. Pastor Luciano Subirá. Eu ouvi falando sobre esse texto, Tiago, e achei muito interessante, porque esse texto de Isaías capítulo 6 é o texto do comissionamento de Isaías, sim, teoricamente, né? E ele diz que Isaías estava com o pecado dele era nos lábios. E por isso o anjo tocou com a tenaz os lábios, sim, de Isaías. Agora, essa ação, e aí tem a ver com o que eu vou pregar domingo, é uma resposta. O anjo tocar nos lábios de Isaías, pastor, é uma resposta do quebrantamento de Isaías. Exatamente. Do arrependimento. Então, querido ouvinte, preste atenção nisso. Quando nós nos arrependemos, nós estamos sinalizando algo para Deus. É como se a gente estivesse pedindo algo, é como se a gente estivesse se oferecendo no altar. E Deus responde, Deus reage, sim, Deus de alguma forma se manifesta. Não é uma ação unilateral. Não é. E aí esse é um problema que às vezes unilateral e que se perde. E às vezes a gente acha que é uma ação unilateral por parte de Deus somente ou por parte nossa somente. Perfeito. Não é. E esse texto de Isaías ele é tão profundo, e obviamente você vai tirar ali várias aplicações, né, conceitos, mas um dos conceitos que eu tenho tirado muito ao ler esse texto novamente, recentemente, é que a grandeza de Deus ali, e não é aleatório, não é comum aquilo ali, né? Isaías vê algo assim, sobrenatural, ele vê, é uma visão realmente impactante, demonstra, exato, e demonstra claramente para ele, para nós, que estamos diante de algo tão maravilhoso, tão perfeito, tão santo, que nos faz reconhecer o pecado. Agora, quando isso não acontece, também é aí que acontece o problema, porque quando nós não entendemos a grandeza, a soberania, o poder de Deus, nós consideramos o pecado muito menos relevante. É quase que uma coisa dependente da outra. Então, Tiago, e aí, pastor Dito, eu volto ao texto de Mateus capítulo 20, capítulo 7, e também volto ao tema principal do arrependimento. Tiago acabou de chamar a atenção para o fato de que parece que não há arrependimento, não é isso, Tiago? Que você está tentando dizer? Quando segue esses parâmetros, sim, não há arrependimento, há performance. Aí eu pergunto, será que há interesse em haver, ou será que há uma sensibilidade para o arrependimento? Porque hoje, eu repito a pergunta que fiz ainda há pouco, a colocação que fiz ainda há pouco. Hoje, o evangelho parece que ele tem um teor muito mais utilitário. O que importa é o que está acontecendo, é o que todo mundo está vendo, é o que a gente está fazendo. O que importa é o like. Exatamente. As pessoas não estão preocupadas. A sensação que eu tenho, não vou nem dizer que seja a maioria, mas a sensação que tenho, né, que fica, é que às vezes parece que não há uma preocupação com arrependimento. Eu quero ser usado. Eu vou usar aqui, né, vou trazer de novo o que o senhor falou de Balaão. Balaão foi ali, Balaque tentou convencê-lo por algumas vezes. E ele, não posso, não devo, Deus não quer que eu vá, eu não vou. Quando, por algum motivo, Deus falou, tá bom, eu tô vendo que seu coração tá bem inclinado a fazer o errado, vai, pode ir, lá na frente eu te pego. A sensação que eu tenho é que Deus acabou deixando que o coração dele fizesse o que queria fazer.
Não importa se Deus aprova ou não, o que importa é que eu serei visto. Vou receber por isso, né? Vou receber por isso. Eu serei aplaudido por isso. E aí, pastor? Jesus está deixando claro aqui, pastor, no nosso texto, que é fato que essas pessoas não vão se arrepender. Ele diz, muitos, versículo 22 do capítulo 7. Naquele dia ele está dizendo de um acontecimento histórico. Isso que vai acontecer. Vai. Muitos vão dizer, né, fizemos isso, isso e isso, mas ele vai dizer, não vos conheço. Então é fato que algumas pessoas não têm sensibilidade e não terão. E vão continuar no meio evangélico fazendo, acontecendo, porque é profético isso aqui, né? Na verdade, no mundo espiritual, Deus já viu isso aqui acontecer, né? Futuro só para nós. Então, infelizmente, por mais que Deus fale, que a Bíblia revelada alerte sobre isso, que os pregadores insistam nesse assunto, tem pessoas que não são sensíveis e não vão se sensibilizar. Infelizmente, vão ouvir, Paulo fala que tem a mente cauterizada, né? Aprendem, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque Deus perdeu o poder? Porque o Espírito Santo não consegue mais convencer? Não, porque amaram mais a iniquidade do que o Senhor. E ele usa uma palavra aqui muito forte, né? Eu nunca conheci vocês. Esse texto aqui sugere intimidade, né? Como você falou no início. É até a intimidade de casal, né? É o nível máximo de intimidade que pode haver na face da terra, é um casal. Então, Jesus está dizendo, em outras palavras, para essas pessoas aqui no último dia, olha, vocês falaram sobre mim, cantaram sobre mim, pregaram sobre mim, ensinaram sobre mim, fizeram milagres que eu também fiz, experimentaram o meu poder, o diabo, né, falsificou isso, mas vocês lidaram ali no mundo sobrenatural, de alguma forma. Mas eu nunca tive intimidade com vocês, eu não lembro um dia que vocês tenham me procurado conversar. Eu não sei se eu nunca tive com vocês ou se vocês nunca me procuraram. Exatamente. Vocês nunca chegaram perguntando, e aí, qual é a sua vontade para hoje? Qual é a sua agenda para hoje? Não é nem isso só, né, pastor? Eu acho que a pergunta de Jesus, ela também tem a seguinte conotação. Vocês nunca chegaram para me perguntar se estavam fazendo o que eu queria. Se eu estou aprovando ou não, né? Senhor, o Senhor está satisfeito. Nós fizemos aquilo que tinha que ter feito, nós fizemos do jeito que o Senhor queria. O sentimento que eu carrego no meu coração, porque só Deus pode sondar o coração humano, sondar do ponto de vista pleno, saber exatamente o que vai lá dentro. E aí, pastor, eu pregando lá no Retiro de Jovens em Mutum, disse o seguinte, usando o texto das 10 virgens, né, que também tem essa expressão, né? Nunca vos conheci, não conheço vocês. Alguém perguntou certa feita, né? Mesmo que eu fique fora da igreja ou que esteja na igreja, mas em desobediência, em pecado, e não concorde com o pastoreio, com o dízimo, não seja um desigrejado, Deus vai ser obrigado a me receber no céu. E eu perguntei o seguinte, por quê que ele é obrigado a te receber no céu? A pessoa perguntou isso. Perguntou. Deus vai ser obrigado. E a pessoa disse o seguinte. Rapaz! E a pessoa disse coragem. Corajoso, nem sei eu gostei. Tem coragem. E a pessoa disse que não, porque eu sou uma pessoa boa. Nossa, Deus. Aí eu disse o seguinte, usando essa expressão de Jesus, não vos conheço. Imagina que você chegue falando para a pessoa, numa casa, né, e bate na porta da casa, vira para a pessoa que você nunca viu na vida e fala assim, olha, eu vou morar aqui pro resto da vida com você. E a pessoa diz o seguinte, mas como? Eu não te conheço. Você tá doido. Aí você diz pro dono da casa, não, mas eu sou uma boa pessoa. É suficiente para a pessoa que nunca te viu deixar você entrar lá e morar com ela. Então, resumo da ópera, né? No céu não entra estranho, né, pastor? E estranho para Deus é aquele que, ainda que fale, ainda que faça, ele não é.
Nossa, conhecido no essa céu. palavra é forte, hein? No fim das contas, né, o que é terrível disso tudo, né, desse texto que a gente está lendo, é que, como diz, né, em Tiago 1:22, né, estamos enganando a nós mesmos, né? Exato. Nós somos praticantes da verdade que conhecemos, e é um auto-engano. Isso é terrível, porque essa fala lá, né, do texto de Mateus, Senhor, fizemos isso, aquilo outro, é uma expectativa quase que real. Praticamente é real, como o pastor Dito acabou de dizer. Eu tô chegando, eu tô de malas prontas, já comprei a passagem, tô indo, mas no final das contas, o destino não é aquele. Esse é terrível. Quem já teve essa experiência em algum momento da vida de se programar para algo, sem antes saber se realmente tinha condições de chegar lá, isso aqui ele tinha receber, é frustrante demais. Rapaz, é pior do que engolir bala boa, né? Exato. Você começa a chupar uma bala gostosa, de repente você engole. Rapaz, eu já ouvi caso de engolir bala e dizer assim, não, rapaz, me dá vontade de chorar, porque era a última bala e era tão boa. E aí, sabe, frustração. E por que isso é muito triste, né, e terrível? Porque a continuação do que o pastor Dito acabou de dizer aqui, né, no último versículo 23, eu nunca conheci vocês, afaste de mim vocês que praticam o mal. Sabe, por mais que na cabeça deles talvez está subentendido que eles estão fazendo muitas coisas, e isso validaria, eles sabem que são praticantes do mal, porque eles estão ouvindo e não estão praticando a palavra, eles estão fazendo parte. E outra coisa, meia verdade para Deus é mentira. Eu escutei essa semana essa frase. Exato. Né? Então não adianta você ter uma vida parcialmente ativa no reino dos céus, fazendo algo que deve fazer, sendo que o principal você está deixando de lado. Eu volto à questão que eu levantei ainda há pouco, que é se há interesse em haver arrependimento. Por quê? Porque isso que você falou, Tiago, é muito sério. Há pessoas que, como o pastor Dito também disse aqui no versículo 23, eu não conheço vocês. Como o senhor não conhece? Eu fiz tudo que o senhor mandou fazer. Eu fiz tudo que tinha que ter sido feito. Você ouviu quantas pessoas eu curei? Você ouviu quantas crianças eu botei lá na igreja para participar do trabalho de futebol? Você ouviu quantos sermões eu preguei? Quanta gente se converteu? E está arriscado Jesus dizer, não conheço você. E esse eu não conheço você não tem a ver com aquilo que fizemos. Exatamente. Tem a ver com a disposição de arrependimento. E isso assim, é fabuloso. Isso joga por terra muitas teorias que a gente escuta por aí. Exato. Porque se o mérito, se a condição fosse a intensidade daquilo que fazemos, a quantidade, a relevância, a gente teria a gente tem, infelizmente, porque as pessoas aí, como o pastor Dito disse, né, tem um coração endurecido e vão se endurecendo cada vez mais quanto à verdade, né, sobre isso. Elas vão concentrar todas as suas forças em coisas visíveis e relevantes segundo os nossos padrões, obviamente. Quer estar na igreja mais relevante, quer estar fazendo as ações mais importantes, querem estar no altar, mas não querem. É a questão de olhar com os olhos da forma errada. Se esse fosse o parâmetro, e não é o parâmetro do Senhor. O parâmetro do Senhor é justamente o coração transformado, a vida regenerada, a metanoia, a mudança de vida, não exatamente a performance. Pastor, deixa eu ler um texto aqui que mostra o outro lado da história, né? Alguém que não só fez muito, e na minha opinião foi o maior, depois de Cristo, né, missionário que já passou, que foi Paulo. Ele diz em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Isso é forte demais. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo outras coisas. O meu sermão mais importante é para mim mesmo, no espelho. Cara, você tá vivendo isso que você está pregando. Eu gosto muito da versão que Paulo diz que eu esmurro meu corpo para que naquilo que eu ensino eu não seja reprovado. Exatamente. Então, uma outra versão para esse mesmo texto. Né? Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo aqui. Essas pessoas estavam ensinando e sendo reprovadas. É como se fosse um professor de matemática que na hora de fazer a prova do Enem, ele ensinou, o aluno passou, mas ele foi reprovado. E Paulo tem assim, quem faz uma leitura, né, gradativa de Paulo, progressiva da vida dele, lá no início ele começa se qualificando como o menor dos apóstolos.
Lá, no final do seu ministério, ele fala assim: eu sou o pior dos pecadores. Nossa, Deus. É uma progressão, né? Ao mesmo tempo, inversa, né? Em direção a Deus, inversa para do conceito nosso, para né? dentro. Então, muitos começam, né? Eu era seminarista, agora eu sou pastor, agora eu sou semideus. Né? Ele não, eu sou o menor dos apóstolos, bispo, e agora eu sou o pior dos pecadores. Então, isso é o reconhecimento. Arrependimento é isso, né, pastor? Arrependimento é isso. Aí o cara vai fazer e Deus usou tremendamente Paulo, mas aprovou também, né? Então, pastor, eu não acho, né? Eu afirmo que a aprovação de Paulo respalda a forma como ele foi usado. A sensação que eu tenho é que quanto mais Deus aprovava, mais Deus usava. É muito diferente, isso é um tema que a gente pode discutir no outro programa, mas a leitura que faço é que há uma diferença entre ser usado porque é aprovado e ser usado independente de ser aprovado. Quem é usado independente de ser aprovado precisa criar meios próprios, forçar a barra, né? Forçar situações. E vai dizer que Deus operou milagre porque conseguiu o que queria. Pois não, Thiago. Não, e aí é interessante. A pessoa que é usada e não é aprovado, ela se sente na obrigação e faz. Se a palavra aqui, ela faz uso de querer aparecer para mostrar aquilo que ela está fazendo, porque é quase como se ela estivesse dando satisfação para aqueles que ela criou um network para ser aprovada. E aquele que não é, aquele que ele é aprovado e é usado consequentemente, obviamente, ele não faz questão nenhuma, pelo contrário, ele quer ser o irreconhecível, quer ser o fantasma da situação. Ele não quer aparecer. Exatamente. Deus até deixa o cara aparecer, faz ele aparecer. Em Atos 3, por exemplo, né? Pedro e João ali, na hora que o camarada ali começa a se prostrar diante deles ali, imediatamente levanta o filho. Não é diante de mim. Cara, isso é contracultural ao extremo, porque a nossa vontade, o ego vai trabalhar sobre isso, principalmente se a gente não tem uma vida em arrependimento, arrependido, a gente quer ser, é o meu momento. É o meu momento. É o meu momento. Deus está me fazendo ser reconhecido. Aí a pessoa, na minha opinião, começa a descer a ladeira a 150 por hora, né? E isso vai validando ela cada vez mais. Aí volta a sua pergunta, né? Será que nós não estamos buscando, nos preocupando em nos arrepender? Se eu já estou tendo uma validação aqui, para que eu vou me preocupar em me arrepender? É só continuar fazendo o modus operandi que eu tenho agora. Aí é que tá, eu acho que é o grande gargalho, o X da questão. Não é que eu não preciso, não é por que eu vou me preocupar. Eu não preciso, pô. Exatamente. Eu estou sendo tão aprovado publicamente, esse aplauso para muitos, né? O aplauso público para muitos representa também a aprovação divina. E aí o sujeito diz assim, não tem porquê, agora eu estou no caminho certo. E é aí que muita gente começa a cair, né? Porque perde a sensibilidade para a voz de Deus, achando que a voz das pessoas é a aprovação divina. Alguém disse que o diabo, quando ele quer fazer um homem cair, ele levanta ele, né? Exato. Primeiro. E Deus, quando quer usar alguém, ele quebra primeiro essa pessoa. Exato. O texto de Provérbios diz que o homem é aprovado pelos elogios que recebe. Então, quero aqui rapidamente, antes de caminharmos para o final, ler aqui uma palavra do Marcinho. Marcinho, grande abraço, meu querido. Marcinho Samuel, lá do córrego do cobrador, né? Lá na roça, trabalhando. Bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe vocês pelo trabalho no programa da rádio, que abençoa muitas vidas através de vocês. Eita glória! Isso aqui é o Marcinho Purim. Até vi o sorriso dele aqui falando agora. Pastor, penso eu, será que esta falta de arrependimento do povo hoje não é síndrome de Adão e Eva? Forte isso, hein? Eu não acho, não. Eu tenho certeza, meu irmão. Tenho certeza, com toda certeza, é síndrome de Adão e Eva. Quero também aproveitar e mandar um abraço aqui para alguns irmãos que estão acompanhando aí, ó. Irmão Fabrício mandou a foto aqui do rádio do carro. Fabrício, grande abraço.
Também o irmão Natal mandou uma foto aqui do rádio, né? Possivelmente o irmão Danilão também está acompanhando em algum lugar, e vários outros irmãos. Grande abraço a todos os irmãos. Paraíba também está acompanhando, Thiago. Ah, sim, já até mandou aqui. Não sei como é que ele fez isso, não, que provavelmente ele está viajando, ele está parado, provavelmente, né? Tomara, né? Eu espero que sim, né? Ele está escutando isso agora. Ele fala aqui, né? Primeiro temos que ser fiel e obedientes a Deus, independente das circunstâncias, porque a partir daí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E aí transformar as nossas vidas pelo arrependimento. Paraíba, muito obrigado pela palavra. O irmão Flávio Camilo também, lá de Timóteo, está acompanhando. Flávio, grande abraço, meu amigão, grande abraço. Você é uma bênção. Tá demorando a voltar aí, né? Rapaz, você tem que voltar para nos abençoar, tocando aquele saxofone maravilhoso. Você é uma bênção, meu irmãozão. Queridos, nós estamos caminhando para o final, mas eu vou pedir ao pastor Dito que faça suas considerações, voltando ao texto principal, que é o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Pastor, eu resumi esse bloco aqui, do 21 ao 23, com 2 frases. Se eu pregasse, eu pregaria com esses 2 tópicos. Arrependimento não é dizer, é obedecer. Olha só. Muitos dizem a vida inteira, pastor, você vai pregar domingo de manhã, deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar. Mas ele diz, vocês não fazem a minha vontade. Então não é dizer, é obedecer. E arrependimento não é fazer. Pegando o gancho que o Thiago falou, do ativismo, é ser. Olha só. É ser íntimo do Senhor, é no secreto lá, antes de sair para fazer. Senhor, eu estou fazendo de modo que o Senhor agrada, porque eu já ouvi você falar muito isso, né, na igreja. Não é fazer do jeito de Deus. Às vezes é de Deus, mas a pessoa está fazendo da forma que Deus quer que faça, porque Deus, ele quer ser obedecido em tudo. Pastor, eu quero que você vá para Manhuaçu, mas você não vai entrar ali no posto ali de Santana, né? Para pegar um desvio, você vai pelo asfalto, pela MG 111, ela até no final. Ele diz isso na palavra, está tudo estabelecido. E a gente quer fazer as coisas de Deus, mas pegando atalho, pegando desvio não vai dar certo, né? Há caminhos que ao homem parece direito, Provérbios 14, 12, mas o final é caminho de morte. Então, arrependimento é isso, é fazer do jeito que Deus estabeleceu. Deus tem um plano para o casamento, por exemplo, né? Não é só casar. Eu casei, está escrito lá que Deus abençoa a família, mas Deus casou do jeito de Deus, casou em santidade, né? Eu falei domingo desse pela manhã na igreja. Quando você fala em virgindade hoje, parece que a gente está falando inglês, né? Para quem não tem noção. Então, são conceitos que se perderam na nossa sociedade. É desdém, é deboche até no meio do povo evangélico. Um jovem que decide namorar seriamente hoje, né? Se manter puro até o final do casamento, de repente ele vai ser desdenhado, debochado por pessoas ali, do próprio meio evangélico. Depois, isso aí é caretice, isso é fanatismo, né? Todo mundo faz isso. Então, eu estou fazendo o que Deus quer, mas é do jeito dele. Eu creio que alguém arrependido pastor, vai considerar isso aí. Fazer do jeito de Deus não tem a ver só com o jeito de Deus. Tem a ver com o jeito que Deus quer dar na nossa vida. Exatamente. Porque tem muita gente que aprende a fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, mas o coração não está na mão de Deus. E aí Deus quer tratar com a pessoa. E às vezes, eu até diria, toda vez que eu faço essa afirmação, é nisso que eu penso. Fazer as coisas que Deus mandou tem que ser do jeito de Deus, porque Deus quer mexer comigo. Deus quer tratar em mim a obediência, a diligência, a submissão. Às vezes é um jeito que parece mais fácil mesmo. E eu já vi situações na minha própria vida de Deus mostrar para mim, aquele jeito ali é mais fácil, mas é esse aqui que eu quero que você faça. E eu me vi sendo duramente provado, pastor. Duramente. Foi ali que eu aprendi que fazer a vontade de Deus é fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. E aí, Tiagão, suas considerações finais para a gente passar aqui a agenda do fim de semana? Tudo que foi falado aqui, né? Obviamente concordo com tudo, mas esse texto ele é muito pesado,
mas é necessário, né, para as nossas vidas, né? Buscar a aprovação do Senhor não é pelo que fazemos, né? É pelo aquilo que nós deixamos de fazer, né? Então, também. Exatamente. Então, assim, arrependimento é isso, né? Chorar pelo pecado, abandonar aquilo que nós estamos chorando pela prática e voltar a Deus, né? Então é um processo. Então é necessário, é fundamental, e aí sim nós vamos ter nossas obras aprovadas também pelo Senhor. Nosso coração e as nossas atitudes vão ser aprovadas pelo Senhor. Amém. Muito obrigado. Querido ouvinte, nós vamos agora passar rapidamente a nossa agenda. Confira agora a programação da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Louvado seja Deus, este é um fim de semana bem intenso na vida da nossa igreja. Teremos hoje o nosso encontro de casais, uma palestra com o irmão João, nosso segundo vice-presidente, um homem cheio de autoridade espiritual, uma bênção na vida da nossa igreja. O irmão João e a irmã Márcia estarão ministrando aos casais da nossa igreja. Você que quer participar, fique à vontade. Mesmo não sendo membro da igreja, você pode estar lá com a gente. Hoje, às 20 horas, no templo da nossa igreja. Hoje, às 20 horas, 8 horas da noite, encontro de casais da nossa igreja. Estamos aí na reta final para o nosso encontro de casais que vai acontecer lá na Pousada dos Pinhos, no final do mês de abril. Será um tempo maravilhoso, um tempo assim muito abençoado para os casais da nossa igreja. Acho que ainda temos pouquíssimas vagas. Caso você queira participar, nos procure. Encontro de casais hoje às 20 horas. Hoje também temos, conforme as informações que a irmã Cris colocou no grupo dos corais da igreja, do coral da igreja, temos ensaio do coral para a nossa cantata de Páscoa. A Páscoa está chegando, culto da ressurreição, às 6 da manhã, se Deus quiser, faremos na data da Páscoa, então se prepare, teremos aí uma cantata linda no domingo à noite, no domingo de Páscoa, porém de manhã teremos o culto da ressurreição. Nesta sexta-feira também, além dos ensaios que vão acontecer, temos também o futebol no caminho e o judô no caminho. Então, você que é adolescente, você que é criança, chegue na igreja hoje às 6h30. Faremos a devocional e depois, então, o grupo do futebol vai para o campo e o grupo do judô vai lá para a quadra, vai lá para a área, para a sala especial para o treinamento de judô. Amanhã também teremos programação especial, culto jovem à noite, uma dinâmica diferente, muito legal, muito abençoada, lá com a liderança do irmão Tiago. E também teremos amanhã, porém de manhã, o futebol no caminho, de 7h30 da manhã até às 10 horas. De 7h30 às 8h30, temos um grupo, que são os menores, café para eles, ali a devocional 8h30, e depois às 9 começa então para os maiores. Então todos estão convocados a participar conosco. Domingo pela manhã, às 9 horas, o culto, o pastor Dito estará pregando. Depois, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Temos várias classes. Você que nos acompanha, se ainda não estiver ligado a nenhuma igreja e quiser nos visitar, será um prazer receber você. No domingo pela manhã, os trabalhos da igreja começam às 9 horas. E no domingo à noite, às 19 horas, às 7 horas da noite. Nós estaremos pregando, eu estarei pregando no domingo à noite sobre arrependimento. O amor de Deus que nos leva ao arrependimento. Deus nos ama tanto que aquele que descobre esse amor, ele fica constrangido, não consegue não se arrepender. É sobre isso que falaremos no próximo domingo à noite. Então você é nosso convidado, às 19 horas. Na terça-feira temos embaixadores, mensageiras, temos também reunião de homens, reunião de mulheres, e na quarta-feira, culto de estudo da palavra e edificação espiritual. Meu desejo é que você tenha um ótimo fim de semana, você tem aí muitas opções, especialmente você que ainda não vai a nenhuma igreja, que quer nos fazer uma visita, fique à vontade. Será um prazer receber você. Vou pedir ao pastor Dito que ore. Logo após a oração do pastor Dito, eu estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Pai, muito obrigado a Deus por essa manhã linda, abençoada, pelo privilégio de poder conversar sobre a Tua Palavra e buscar nela, Deus, orientação, direção para as nossas vidas, porque o nosso desejo, a Deus, no final de tudo,
é agradar o Senhor. Ó Deus, como Paulo, ó Deus, em 1 Coríntios 9, 27, nós dizemos, ó Deus, nos ajude a vivermos de tal forma que naquilo que ensinamos não sejamos reprovados, ó Pai. Derrama, Deus, arrependimento sobre cada pessoa que está ouvindo essa programação, amém, sobre a tua igreja, Deus, espalhada na terra, para que, ó Deus, quando o Senhor voltar para nos buscar, esteja aí um povo santo, separado, obediente, para não só, Deus, ouvir do Senhor que fizemos coisas, mas que tivemos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Nós agradecemos por tudo e temos certeza que o Senhor sempre nos ouve e responde em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão, consolação e paz do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. A todos que nos ouviram, muito obrigado pela atenção. Meu desejo é que você tenha um ótimo fim de semana e que a palavra de hoje tenha provocado em você crescimento e edificação espiritual. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira.